Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Nessa sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, pessoas estão se lembrando da morte de Jesus na cruz. Nós nos lembramos da morte de Jesus na cruz todo dia, porque através da sua morte na cruz, nós recebemos salvação, redenção eterna. Mas nessa sexta-feira especial nós vamos estar aqui meditando na palavra do Senhor e vamos começar cantando a Deus. E nós vamos cantar um hino que, na verdade, é uma declaração, é uma oração. E é uma oração pedindo para que Jesus fique conosco, fique com a gente. E como nós estamos precisando, né, nesses dias que nós estamos vivendo, de Jesus com a gente, ao nosso lado, segurando as nossas mãos. Então, convido você a cantar esse hino que é uma oração. Todo mundo bem forte aí, beleza? Vamos lá. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Eis que dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Vamos juntos, vai lá. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Salve Luiz de Carvalho, servo do Senhor. Já está lá junto do Pai. Vamos juntos. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Oh, não me deixe só no caminho, ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Vamos cantar isso aqui também. Falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Por certo, provaremos a vontade do Senhor. Por quantos dias são maus, sujeitando uns aos outros no temor de Deus, preservando a unidade do Espírito. Porque Cristo em sua carne desfez a inimizade e de ambos os povos fez um. Celebremos a unidade que foi feita lá na cruz pela morte de Jesus. Ministremos com alegria sacrifícios de louvor
A Deus o nosso amado Pai, a Deus o nosso amado Pai, a Deus o nosso bondoso Pai. Aquela aliança que foi feita na cruz do Calvário. Nós agora, Deus, festejamos, celebramos, erguemos a nossa voz em júbilo, em gratidão, por tão grande sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, por Jesus Cristo, para nos redimir de todo mal, nos redimir do pecado, nos redimir da morte, de toda acusação que havia contra nós. E agora, Senhor, toda a inimizade que havia entre nós e Deus, o nosso Criador, foi desfeita na cruz do Calvário. E agora que somos um em Cristo, a nossa oração é que o Senhor possa ficar conosco. Fica conosco, Deus, em dias de tribulação, em dias de aflição. Fica conosco, o Senhor ao nosso lado, toda a ansiedade vai embora, todo o medo, toda a preocupação. Fica com os teus filhos que estão juntos agora, Pai, nesse momento glorioso. Fica junto, Pai. Não nos abandone. Nos ajude, Senhor, a chegar até o final, junto contigo. Assim oramos e agora nos prepara para a tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor nesse momento. Pedir para você já abrir a sua Bíblia em Mateus. Antes eu quero dar 3 avisos. Queridos, nós pretendemos alcançar um número de 1000 inscritos no nosso canal no YouTube da nossa igreja, Igreja Batista do Estoril. E a gente quer pedir a sua ajuda. Se nós conseguirmos alcançar um número de 1000 inscritos, as publicações da nossa igreja vão ter um alcance maior. Então, nos ajude nisso aí, você que é membro, você que tem visitado o nosso canal, você que tem congregado a nossa igreja, se inscreva no canal. Tem aí o botãozinho aí de se inscrever. É só clicar nesse botãozinho de se inscrever. Você também pode clicar no sininho, você vai receber todas as nossas postagens, tá bom? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar aqui conosco. E se puder nos ajudar, faça isso aí, tá bom? Segundo aviso, domingo agora, às 10 da manhã, nós iremos começar a nossa escola bíblica discipuladora online. Então, toda a nossa equipe de mídia está trabalhando pesado para disponibilizar 3 classes para a nossa igreja. A primeira classe será a classe dos adolescentes, com os juniores, né? A segunda classe dos jovens, e a terceira classe será a classe que está estudando Atos dos Apóstolos, livro do Novo Testamento. E essa classe será aberta para todos os adultos, os membros da igreja, os irmãos que estão fazendo classe de membresia comigo, devem participar dessa classe de Atos dos Apóstolos. Se você é jovem e está fazendo classe de membresia, vá lá para a classe dos jovens. Se você é adolescente ou júnior, vá para a classe dos adolescentes, tá bom? O departamento infantil, a irmã Adriana, já está postando diariamente material para as nossas crianças. Então, nós estamos tentando fazer o possível para abençoar os irmãos. Esteja em oração, participe nesse domingo às 10 horas, classe de adolescente com juniores, os jovens e também a classe de adulto. E vamos clamar a Deus para que logo cesse todo esse mal-estar e possamos estar todos juntos em nossas classes, tá bom? E um terceiro aviso, meus irmãos, a partir de domingo, então domingo de manhã às 10 horas teremos a EBD, às 19 horas o nosso culto, será nosso culto de Páscoa, e as devocionais que nós temos feito toda semana, para não cansar os irmãos, e é isso mesmo, porque acaba sendo muito material, não é verdade? Então, para não cansar os irmãos, nós vamos diminuir as postagens
das nossas meditações, dos nossos encontros, que tem sido diário. Então, as devocionais serão postadas nas terças e nas sextas, tá bom? Então, marque aí, e aí nós queremos pedir para que você participe nesses dias, tá bom? Então, como é que vai ficar a nossa semana? Vamos lá. A partir de domingo às 10 horas, EBD, às 19 horas, o culto. Aí na segunda não tem nada. Aí segunda você se reúne com a tua família e lê a palavra de Deus. Na terça-feira teremos a nossa devocional. Quarta-feira o nosso culto de estudo bíblico. Quinta não teremos nada. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus aí na tua casa, com a sua família. Na sexta-feira teremos mais um devocional, tá bom? Sábado, descanso e domingo volta tudo de novo. Tá bom assim, irmãos? Então vamos tomar nota e participar de todas as atividades da nossa igreja, que tem sido produzido com muito carinho, com muita oração, para nos abençoar, para nos unir todos e ficarmos fortes e clamando a Deus para que o Senhor possa em breve nos manter juntos lá no nosso prédio, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus? Vou pedir para você abrir aí então a tua Bíblia nesse momento. Acompanhe aí na sua Bíblia Mateus capítulo 27. Versículo de número 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Pula agora para o versículo 11. Vamos do 11 em diante. Jesus estava em pé diante do governador e este o entregou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar admirado. Versículo 15. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. O induto da Páscoa, né? Versículo 16. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Então Pilatos, sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: Não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e condenassem Jesus à morte. De modo, o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? E todos responderam: Que seja crucificado. Pilatos continuou: Que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais alto: Que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Eu estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que coisa, hein? Verso 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a sair, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa, tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele.
E depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Versículo 32, ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E assentados ali, guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele, e este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo. Se você é filho de Deus, desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, zombando, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode se salvar. É rei de Israel? Que desça da cruz, então creremos nele. Confiou em Deus? Pois que Deus venha livrá-lo agora. Se de fato lhe quer bem, porque ele disse: eu sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Verso 45, a partir do meio-dia houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvar. E Jesus, clamando outra voz, em alta voz, entregou o Espírito. Palavra do nosso Senhor aqui nessa noite. Uma sexta-feira como essa, na parte da manhã, aconteceram esses fatos aqui que nós lemos, que está relatado no Evangelho de Mateus. Jesus havia sido preso na noite anterior, lá no Getsêmani, enfrentou o Sinédrio, foi até a casa do governador em silêncio, não se defendeu, foi escarnecido, humilhado, açoitaram ele, condenaram à cruz. E Jesus foi levado ao Gólgota, lugar da caveira, e ali o nosso Senhor, ele foi crucificado. Meus irmãos, a sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, traz um grande apelo emocional. Quando nós lemos essa palavra do Senhor e quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, não tem como nós ficarmos inertes diante dessa palavra aqui. Uma sexta-feira como essa, sexta-feira de horror, há 2000 anos atrás, é um dia de silêncio. E lembramos que o nosso Senhor, ele foi crucificado. Nós não devemos lembrar apenas conforme diz o nosso calendário, mas isso deve estar na nossa memória, na nossa vida diariamente, que Jesus, ele enfrentou a cruz e morreu por nós. Contudo, essa mensagem da cruz traz um significado implícito para o nosso coração. E jamais podemos nos esquecer que o que está implícito aqui nessa mensagem, nessa narrativa, nesse acontecimento, nesse evento, é o maior acontecimento da história humana, da humanidade, que é a crucificação do Filho de Deus. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, foi crucificado. E, meus irmãos, apesar da crucificação ser um ato dramático, uma história dramática que salta aos olhos, que nos entristece, mas acima de tudo, esse acontecimento aqui traz a mensagem para nos achegarmos a Deus.
Esse é o significado que está implícito aqui na crucificação de Jesus Cristo. O autor de Hebreus, lá no capítulo 7, no versículo 25, Hebreus, o autor desse livro no Novo Testamento, ele diz assim: Jesus pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, que Jesus é o caminho. E a sua morte na cruz abriu o caminho maravilhoso, esplêndido, para nós nos achegarmos a Deus. Só podemos nos achegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Não há outro caminho. A morte de Jesus, apesar de ser dramática, e muitos choram, e há encenações belíssimas, mas nós temos que lembrar que a morte de Jesus na cruz do Calvário traz esse significado aqui, traz essa notícia celestial. O autor de Hebreus, ele vai dizer aqui no versículo 7 que nós só podemos chegar a Deus através de Jesus Cristo, se acheguem a Deus por meio de Jesus Cristo, para que possamos ser livres e salvos da morte. Isso é maravilhoso. Sim, você, os seus amigos, os seus parentes, os seus familiares, todos podem se achegar a Jesus Cristo. Podem se achegar a Deus. Podem ter comunhão com o Espírito Santo através do sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário. O autor de Hebreus, mais adiante, no capítulo 10, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Aliás, um pouquinho antes, no versículo 19, ele está dizendo que foi através do sangue que foi derramado naquela cruz, naquela sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, aquela sexta-feira 2000 anos atrás, aquela sexta-feira da Páscoa judaica. Através daquele sangue que foi derramado naquele dia, nós podemos agora nos achegarmos ao lugar santíssimo, nesse lugar onde se encontra o Deus eterno, aonde se encontra o Deus criador de toda a terra, através do sangue que foi derramado naquela sexta-feira. Você, seus amigos, os seus familiares, eu, todos nós, podemos nos achegar a Deus, podemos adentrar o Santo dos Santos, que é o lugar aonde Deus está. Que essa sexta-feira é uma sexta-feira de tristeza, é uma sexta-feira triste para quem estava vivenciando aqui essa história, porque homens pecadores, homens indignos, mataram o Filho de Deus, assassinaram aquele que era a maior manifestação de amor que já pisou aqui na terra. Mas ao mesmo tempo é uma sexta de alegria, é uma sexta-feira de júbilo, porque todos nós e todos aqueles que crerão, todos nós, podemos, através da morte expiatória de Jesus Cristo, nos achegarmos a Deus. Isso é maravilhoso. E mais do que isso, não só se achegar, se aproximar de Deus, mas nós podemos ter amizade com Deus. Lembra que Jesus disse em João capítulo 15, no versículo 15, ele falou assim: olha, eu já não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então, quando Jesus obedeceu ao seu Pai, entregando-se à morte de cruz, ali naquele momento, naquela sexta-feira, há 2000 anos, foi restabelecido ali o relacionamento de Deus com a humanidade. Foi restabelecido. Houve ali uma reconciliação de Deus Pai com a humanidade. Deus,
Ele é soberano, mas ele não é apenas um Deus soberano que está distante, transcendente, mas agora Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele está próximo de mim e de você. Nós temos relacionamento. Deus, o nosso Criador, ele é Senhor, ele é poderoso, ele é soberano, mas ele também é nosso amigo e nós podemos ter comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Nós adoramos a Deus e somos extremamente gratos a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, por ele ter enfrentado a morte e morte de cruz. E é propício nós destacarmos que a nossa aproximação, o se achegar a Deus, que é feito por meio de Jesus Cristo, não é como tentaram fazer lá no Gênesis. Lembram que tentaram chegar até o céu, chegar até Deus através de uma torre, através da Torre de Babel? Não é através de uma torre. Não é também através de conquistas feitas ou obras humanas que nós nos achegamos a Deus. Olha, não é nem mesmo por meio do prédio que nós chamamos de templo, que nós chamamos de igreja. Mas esse se achegar, se aproximar a Deus é através de um ato invisível que é realizado no nosso coração por meio da fé em Cristo Jesus. Fé no Filho de Deus, fé naquele sacrifício maravilhoso que Jesus realizou naquela sexta-feira há 2000 anos atrás. Então, a nossa aproximação com Deus por meio de Jesus Cristo, ela pode ser feita agora, com você aí ajoelhado onde você está. Ou, de repente, se você está deitado no leito aí do seu quarto, até quem está no leito de um hospital, ou se você está sentado na sua poltrona, aí na sua cadeira, você pode se aproximar agora de Deus por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então, o se aproximar a Deus não é um ato físico, não é algo da matéria, mas nós nos aproximamos a Deus, nós nos direcionamos a Deus com o nosso coração entregue ao Senhor, pela fé em Jesus Cristo, confiando naquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Ele entregou a vida dele, a preciosa vida dele, para eliminar da minha vida e da sua vida qualquer pecado que nos afastasse do Senhor. Meus irmãos, isso é o Evangelho. É uma sexta-feira chamada Sexta-feira Santa, mas isso é o Evangelho. Nós podemos nos arrepender de termos sido uma pessoa de querer viver independente de Deus, de querer tomar as nossas decisões, viver pela nossa própria vontade, achando que nós éramos donos de nós mesmos. Nós podemos nos arrepender e, lembrando desse sacrifício de Jesus há 2000 anos atrás, nos entregar a Deus por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio abrir um novo e vivo caminho para nos achegarmos a Deus. Fantástico isso, hein? Nós podemos ter essa percepção, esse entendimento da obra redentiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo Pedro, ele compreendeu isso. Ali no momento da crucificação, Pedro fugiu. Nós já falamos isso ontem na quinta-feira. Ele e todos os discípulos. Mais para frente, Pedro, o Pedrão, ele compreendeu. Pedro, ele vai dizer lá no capítulo 3 da sua primeira epístola, no versículo 18, ele diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. Olha o arremate: para conduzir-vos a Deus. O apóstolo Paulo também compreendeu. Paulo vai dizer assim, lá em Efésios 2,18, porque por Cristo ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, através de Cristo Jesus.
Na carta aos Romanos ele diz assim: também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio dele, que recebemos agora a reconciliação. Nos tornamos amigos de Deus, fomos reconciliados, podemos nos aproximar, nos achegarmos a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Isso é o centro do Evangelho. É disso que se trata todo o evento da vinda de Jesus. Desde o Natal, quando nós celebramos a gravidez de Maria, por meio do Espírito Santo, Jesus nasce, ele vai crescendo em estatura, graça, sabedoria diante dos homens de Deus. Todo o evento, desde o nascimento de Jesus até esse momento dramático do Getsêmani, até esse momento dramático da sexta-feira da morte da cruz, tudo isso significa o seguinte, que Jesus veio para nos reconciliar com Deus. O próprio Deus realizou aquilo que era impossível aos nossos olhos, para que pudéssemos nos achegar a Ele em sacrifício de louvor, em sacrifício de amor. Deus, ele enviou o seu próprio Filho para morrer, para sofrer no nosso lugar, para que pudéssemos nos achegar a Ele. Tudo no Evangelho se trata disso, meus irmãos. Não esqueça jamais, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Isso é para nós uma alegria extrema. E isso também é para a glória de Deus. Serve para o nosso êxito, para o nosso deleite e para a adoração de Deus. Porque, meus irmãos, é incrível. Vamos pensar, Deus ele não precisa de nós. Deus não precisa de mim, de você, de nenhum de nós. Se nós estivermos longe de Deus, Deus não precisa de nós. Em nada ele perde. Se nós estivermos perto dele, eu e você, em nada ele perde, porque Deus é pleno na sua trindade eterna. Deus é pleno. Ele mesmo se satisfaz. Deus é pleno. Ele não precisa de nós em nada. Mas o amor de Deus, ele nos dá de forma assim abundante, transborda sobre nós o amor de Deus, porque ele nos dá acesso a ele, livre por meio de Jesus Cristo, mesmo nós sendo pecadores. Toda a glória e toda a honra ao nosso Deus. Por fim, nessa meditação aqui dessa sexta-feira, nesse texto todo que nós lemos, né, nesse ato final do nosso Senhor, o que nos chama a atenção, e eu gostaria de destacar aqui, são os versículos, e você pode olhar na sua Bíblia, o versículo 45 e 46, que diz assim: e houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Meus irmãos, essa talvez seja a frase mais perturbadora que já fora pronunciada na face da terra. Que frase é essa aqui do nosso Senhor? E nós vamos terminar, mas eu gostaria que você pudesse meditar no que estava acontecendo aqui com Jesus. Quando Jesus ele faz essa declaração, Jesus finalmente ele estava em plena solidão. A solidão do nosso Senhor aqui estava completa. A escuridão o cercou até as profundezas da sua alma, da sua existência. O sofrimento de Jesus foi um sofrimento desumano. Sabe por quê? Porque todo o pecado da humanidade foi lançado sobre Jesus. Todo o pecado foi lançado sobre Jesus Cristo. O ser mais santo que já pisou nessa terra, nesse mundo, todo o pecado foi lançado sobre ele. E o pior de tudo,
E o pior de tudo, que para nós é inimaginável, é que o Pai se afastou dele. Por isso que ele fala, por que o Senhor me abandonou? E o Pai se afastou porque lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que o pecado nos separa de Deus. E imagine, todo o pecado foi lançado sobre Jesus. O Pai o abandonou e ele, por que me abandonaste? Veja, Jesus, o ser mais santo desse mundo, ele sempre esteve gozando da presença do Pai, em intimidade eterna, ligado ao Pai. E agora ele está nesse momento de afastamento do Pai. E por que ele está afastado do Pai nessa sexta-feira, 2000 anos atrás, uma sexta-feira como essa? Por que ele está afastado do Pai? Por causa de mim e por causa de você. Você compreende isso? Por causa de mim e de você. Ele encarou todo o pecado da humanidade e, ao mesmo tempo, ele recebeu sobre si a ira de Deus. Meus irmãos, como é que Deus deixou o seu Filho único, puro, perfeito, santo, sem pecado algum, chegar a esse ponto? Como que Deus permitiu isso? Sabe qual que é a resposta? É amor. Deus nos amou. Ele entregou o seu único filho. Deus amou você, Deus amou a mim. A resposta é amor. O amor que Deus tem por nós e que verdadeiramente excede todo entendimento. Nós não podemos compreender. Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele quer nós perto dEle. Ele não precisa de mim e de você, mas Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Sejamos juntos dEle. Então agora eu quero pedir para que você separe um momento e agradeça a Deus, Pai. Agradeça a Deus, Filho. Agradeça a Deus, Espírito Santo, pelo grande amor que esse Deus Trino tem por você. Tem alguém aí da sua casa, alguém que você conhece, que nesse momento está longe de Deus? Que não está desfrutando da presença de Deus? Que não tem recebido esse amor de Deus? Que não tem compreendido o significado da cruz? Nesse momento, você pode orar, você pode depois até conversar para ser um instrumento para aproximar essa pessoa do Pai. O caminho está aberto. O caminho é Jesus Cristo. Jesus morreu para que nós pudéssemos nos achegarmos a Ele. Faça isso agora. Porque essa sexta-feira de cruz vem na nossa memória o que Jesus realizou. E foi ato de amor para conosco. Na cruz, o Pai não poupou nada. Ali na cruz, naquele momento, o maior evento da história humana, o Pai não poupou nada. Pelo contrário, Ele entregou o que de melhor Ele tinha, de mais precioso, de mais caro, de mais perfeito, de mais belo. O que Ele tinha mais no seu íntimo, Ele entregou o seu Filho. Ele nos deu o seu único Filho para lhe dar salvação, para lhe dar perdão, para dar a você reconciliação, para que você fosse reconciliado com Deus. E agora que o Pai nos deu o seu único Filho, numa sexta-feira como essa, Ele nos deu o que Ele tinha de melhor. Haveria, diante dessa demonstração imensurável de Deus, olha que demonstração de amor maior, haveria alguma outra dádiva que Deus nos negaria? Negaria a você, negaria a mim? Ele deu o melhor, Ele deu o seu Filho. Haveria alguma outra dádiva que Deus nos negaria? Alguma outra bênção pode ser maior do que o próprio Filho? Entregar o próprio Filho. O que pode ser maior do que o próprio Filho? Não, certamente que não. Deus, Ele já te deu a maior bênção que você poderia receber.
Então, para que medo das coisas aqui desse mundo? Para que medo das adversidades? Você está com medo ainda do Covid? Para com isso. Olha o que Deus te deu. Tem medo não, tenha receio não. Fique assim descansado diante de Deus. Deus não vai lhe negar nada. Ele não lhe negará nada para tê-lo junto dele. O Senhor te separou. Ele te ama. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa agora agradecer junto com a sua família. Ou se você está aí sozinho, agradeça a Deus por esse amor maior que esse não há. Domingo nós estaremos na celebração da ressurreição. Jesus não ficou morto. Jesus, ele matou a morte. Ele venceu a morte. Jesus estava falando a verdade. Então nós podemos confiar, nós podemos crer em Jesus Cristo e seguir a nossa vida confiantes nesse Senhor que nos ama. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Ore e agradeça agora.